O Manchester City é provavelmente o melhor time do mundo hoje, certo? Mas você já pensou se eles tivessem jogado com o Lionel Messi vestindo suas cores ao longo dos últimos anos? Será que o time ficaria de fato imbatível? Pois saiba que isso quase aconteceu. Estão produzindo um livro sobre o grande treinador Pep Guardiola chamado God Save Pep, e esse livro revelou bastidores de um suposto momento onde o craque argentino estava cansado da diretoria do Barcelona e teria se oferecido aos Citizens. Porém, o próprio Guardiola, que sempre enaltece ele, acabou optando por recusar. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar todo esse diálogo entre eles que o livro trouxe e eu vou querer saber toda a sua opinião sobre essa polêmica. Bem, agora você deve estar pensando, o quê? O Messi se ofereceu pro City? Mas isso é uma baita mentira, e até chorou quando teve que sair do Barcelona. E é claro que não dá pra de fato garantir mesmo que esse escritor catalão que tá escrevendo esse livro esteja falando a verdade, mas olhando o contexto da época faz total sentido. Vem que eu te explico. Basicamente, no final da temporada 2019-2020, o Barcelona estava uma total bagunça. Se de um lado ele havia ganhado uma fortuna vendendo o Neymar como a negociação mais cara da história do esporte, de outra a gestão foi totalmente amadora. Incluindo as contratações de Griezmann, Coutinho e Dembélé, o clube gastou cerca de 450 milhões de euros. 450 milhões de euros é um valor extremamente alto já para um plantel inteiro. Imagine para apenas 3 jogadores. Para você ter uma ideia, o gigantesco trio vencedor do Real Madrid por tantos anos, Kroos, Modric e Casemiro, custou aos cofres merengues apenas 66 milhões de euros, onde juntos ganharam 13 troféus totais, sendo incríveis 5 Liga dos Campeões. E o pior de tudo, nem Dembélé, nem Coutinho e nem Griezmann renderam nem perto do esperado e muito menos justificaram seus preços caríssimos. Muitos dizem que ambos jogavam fora de posição, mas não é esse mérito que eu quero discutir. E não é novidade que uma gestão tão ruim que gastava toda essa fortuna só poderia ter por resultado o acúmulo de problemas e mais problemas internos. O time não conseguia reforçar as outras posições com jogadores de alto nível e os resultados após a conquista daquela Liga dos Campeões 2015 nós vimos bem. Em 2016, eliminado para o Atlético de Madrid. Em 2017, goleada para a Juventus nas quartas de final. Em 2018, acabou levando uma virada ridícula para a Roma por 3-0. Em 2019, outra virada ridícula para o Liverpool por 4-0 e em 2020 nada mais nada menos que o 8-2 para o Bayern. Messi estava obviamente cansado de tudo isso e não aguentava mais ser o rosto estampado nas capas das matérias que destacavam todos esses incessantes vexames que o clube acumulava ao longo dos anos. E exatamente em agosto de 2021, prestes ao início da temporada 2021, o argentino começou a fazer ameaças de deixar o clube e nem sequer se apresentou no dia certo para a volta das atividades. E é exatamente nesse contexto e nesse pedaço da linha do tempo que, de acordo com o livro do jornalista catalão, teria acontecido o diálogo entre Messi e Guardiola, onde o argentino se oferece para deixar o Barcelona após cerca de 15 anos e atuar com a camisa do City. E você deve estar pensando agora, mas se o Messi de fato queria, como isso não aconteceu, já que o Guardiola é o maior fã de todos do argentino? E de fato, você está certo, o espanhol nunca negou elogios ao craque e deixa bem claro que, em sua opinião, Messi é o melhor de todos, superando até mesmo Pelé. Se liga aí nele dizendo isso. Everyone has his opinion, but nobody can doubt that he is there with the greatest all the time. For me, I said many times, I've been is the best, and will be difficult to understand a player can appear and compete what he has done in the last 50, 70 years, but the people who saw Pelé, for example, or Di Stefano, or Maradona, well, Maradona I saw him, but the people can say my favorite, because also in this opinion there are sentimental, approach. But on the other side, if he would not have won the World Cup, the opinion about what he has done for the world football, or my opinion, personal opinion, that how he's a player would not change absolutely anything. Depois, em uma outra ocasião, tentaram comparar um dos nomes do momento, Erling Haaland, com Messi na frente do espanhol e novamente ele deixou bem clara sua idolatria pelo argentino. He's a different player, but when you have Leo Messi and you always expect him to go out and score every game, do you feel that about Erling Haaland now? Yeah, the difference is Erling needs maybe the all his mates, to do it. When arrive there, that is unbelievable.
Messi had the ability to, for himself to do it. Mas então, como isso não aconteceu? Bem, de acordo com esse novo livro, se liga aí exatamente em como foi esse diálogo. Guardiola: em Manchester treinamos duro. Messi: eu vou treinar muito, não estou preocupado. Continuo fazendo conversas táticas longas, talvez isso te irrite. Eu aguento, vou aguentar tudo que você fizer. Léo: nós crescemos, talvez a gente já não consiga se suportar um ao outro. Pepe: eu só quero acabar com isso. Pois é, de acordo com esse relato, quem relutou mais contra a ideia foi o próprio Guardiola, e eu imagino que essa tenha sido a causa maior do Messi realmente não ter deixado o Barcelona nessa época. Por mais que ele estivesse, como eu expliquei, exausto com a situação interna do clube, provavelmente o único time em mente para deixar a Espanha era o City, onde o Guardiola deu seus motivos para não aprovar uma nova relação entre ambos. O que levanta várias teorias, pois atuando juntos, Messi e Guardiola no Barcelona foram dois dos protagonistas do que muitos chamam de melhor time da história. Ganharam 2 de 4 Liga dos Campeões que disputaram e empilharam títulos nacionais. Ninguém pode negar que a parceria foi extremamente vitoriosa e era assustador ver o Barcelona de Guardiola, Messi, Xavi, Iniesta e companhia. Inclusive, talvez um dos motivos do treinador ter escolhido não ter Messi de novo sob o seu comando é para evitar aquela possibilidade de estragar essa linda história que ambos escreveram juntos caso tudo desse errado em terras inglesas. Mas voltando ao contexto da época, no final das contas, toda aquela má gestão obrigou o argentino a sair do clube. Afinal, não havia mais dinheiro nenhum para inscrever o alto salário dele na Federação Espanhola. E quando isso aconteceu em agosto de 2021, um ano depois daquelas ameaças que eu comentei, ele acabou optando pelo Paris. Primeiramente porque o City estava fora da jogada, já que havia acabado de gastar cerca de 100 milhões de euros no inglês Jack Grealish, e também porque o clube francês tinha mais jogadores que Messi já conhecia, como Neymar, Di Maria e Paredes, o que acabaria facilitando a sua adaptação. Mas o fato é que, de acordo com esse livro que está sendo escrito por um jornalista catalão, a ida do argentino passou perto de acontecer e ele mesmo queria muito, e no final das contas quem acabou barrando foi o próprio Guardiola. E agora o curioso de pensar nessa possibilidade é, já fazem alguns anos que o Manchester City simplesmente reina na Premier League. Das últimas 6 edições, os Citizens ganharam 5, já acumulando 3 títulos seguidos, além de estarem na disputa desse ano também. São os atuais campeões da Champions League e, claro, não podemos esquecer que ao longo da última temporada conquistaram simplesmente tudo: Champions League, Premier League e Copa da Inglaterra, e agora no final do ano podem levar o Mundial também. Será que com Messi o clube teria conquistado tudo isso? Ou de repente até mais? Ou de repente menos? No futebol, nunca se sabe o que aconteceria se um jogador entrasse no lugar de outro em um time vitorioso, mas também é difícil imaginar um contexto em que ter Lionel Messi prejudique o desempenho de um time. Talvez no setor defensivo, pois sabemos que ele não costuma marcar muito. Enfim, foi algo que acabou não acontecendo, mas que eu confesso que queria muito que tivesse acontecido, pois sempre tive a curiosidade de ver como seria o Messi jogando na Premier League. Inclusive, acho que muita gente também tem essa curiosidade. Mesmo jogando na Espanha quase a carreira toda, ele tem muitos gols contra times do Big Six inglês. Mas e aí, assumindo que essa ação do Messi é verdade, qual a sua opinião sobre isso? O que você acha que teria acontecido se o Messi tivesse vestido as cores do City durante essas últimas 3 temporadas em que ele ficou na Europa entre Barcelona e PSG? Acha que eles teriam feito igual ou de repente até melhor do que fizeram? Ou acha que o argentino não encaixaria no time e o desempenho geral desses últimos anos teria sido abaixo? Por que você acha que o Guardiola acabou recusando a ideia? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e eu vou deixar aparecendo agora mesmo na tela um vídeo também do Guardiola dando a opinião dele sobre o porquê que ele acha que a seleção brasileira vem passando tantos vexames recentemente. Confere lá que tá show de bola!